Amados irmãos, eu quero nesta noite, através das Escrituras Sagradas, meditar um pouquinho sobre Davi. Na verdade, quando lemos sobre Davi, ou o amado, ou como Deus o define como um homem segundo o seu coração, podemos visualizar nas Escrituras que Davi foi um grande rei, certamente o maior rei da nação de Israel, o maior guerreiro da nação de Israel e um dos maiores da história mundial. Davi foi um grande estrategista militar, venceu inúmeras guerras usando de estratégias que Deus assim lhe concedia. Davi foi um grande político. Davi foi adorador e talvez o maior adorador do Antigo Testamento e um dos maiores dentro das Escrituras Sagradas. Davi foi compositor de salmos, dos 150 que formam o inário, que é chamado os Salmos, ou Terrilim, né? O livro dos Salmos, o livro dos louvores. Dos 150, 73 é de sua autoria. Davi foi inventor de instrumentos. Poucos sabem desta sua habilidade, mas ele inventou instrumentos. Davi foi um grande administrador do império, organizou, administrou, e pega um reino falido da mão de Saul, e quando passa para a mão de Salomão, o passa como o reino mais respeitado e temido de sua época. Davi foi também cantor, e Davi foi líder, e possa ser acrescido como profeta, porque também muitos dos seus salmos foram proféticos. Mas, se há uma área que Davi falhou, foi como pai. Há pessoas que têm êxito em várias áreas, mas falha dentro de casa. Tem pessoa que é grande administrador, mas falha como pai. Tem gente que é um grande profissional, mas falha como pai. Tem grandes pregadores que também falham como pai. Cantores, pastores, e falham como pai. E aqui nós temos um caso clássico de todas essas qualidades que acabei de relatar, mas Davi falha como pai. Se o irmão continuar lendo, e aqui eu só vim saltear alguns versículos, mas se você ler do 1 ao 9, o irmão observará que ele tem 6 filhos que nascem em Hebrom, 7 anos e meio do seu reinado ali. 31 anos, ele já vai reinar, ou 33 anos, ele já vai reinar sobre Jerusalém. E ali ele tem 4 filhos com Batseba, já são 10. E mais à frente com outras mulheres, totalizando 9. Agora, se o irmão ainda ler no último versículo que acabamos de ler, que é o 9, sem contar Diná, sem contar filhos e filhas que ele teve com concubinas. Então, Davi teve um número excessivo de filhos. E aí já começa um pequeno problema. Porque quando temos um número excessivo de filhos,
nós podemos entrar em dificuldade. Podemos entrar em dificuldade de tempo. Não vou ter tempo para todo mundo. Vou entrar em dificuldade de atenção. Será que eu vou dar atenção a todos? Ou a um eu vou dar de mais, a outro de menos? Se você continuar observando, a dificuldade não é só de tempo e de atenção, também é de afeto. Você não vai poder pegar todo mundo e colocar no colo, todo mundo no braço, todo mundo no ombro, botar todo mundo para dormir. É um alto índice de filhos. E ainda, você vai ter dificuldade de recursos. Está certo que ele era rei, então ele tinha um recurso a mais. Mas aquele que tem muitos filhos, ele pode ter dificuldades de recursos. Às vezes ele deseja dar um colégio melhor, uma educação melhor, mas aí a dificuldade é grande. Talvez dar uma camisa para um, mas ele já pensa no 2, pensa no 3, pensa no 4, pensa no 6, e aí, não vou dar não, porque está arriscado arrumar um atrito aqui dentro da família. Então, dificuldade de recursos, e até dificuldade para dar aquele aconselhamento, aquela orientação. Então, Davi, ele tem uma gravidade gigantesca quando ele tem um número excessivo de filhos. E alguém possa até argumentar, mas pastor, era necessário que o rei tivesse muitos filhos para que ele pudesse ter sobre o trono sucessores. Posso concordar com isso, mas isso não deixa de ser um peso, como acabamos aqui de falar. E aí, nós hoje precisamos parar para nossa reflexão acerca deste princípio. Davi começa a entrar em crises, e em certo momento em negligenciar a sua função paternal por causa desse número excessivo de filhos. E aí, eu quero que o irmão lance mão da sua Bíblia e vamos ao livro de 2 Samuel, no capítulo de número 13, e no versículo 21 e 22 inicialmente. 2 Samuel 13, 21 e 22 diz assim: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Absalão não falou com Aminon, nem mais, nem mal, nem bem. Ele odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Vamos agora, ainda aos versículos 37 e 38 do mesmo capítulo. 37 e 38 diz assim: Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. Mas Davi planteava ao seu filho todos os dias. Absalão fugiu para Gesur e esteve ali 3 anos. Aqui o irmão vai observar uma crise gerada. Que crise é essa? A falta, a ausência da omissão paterna. Veja, temos aqui Davi na sua omissão paterna. Se o irmão observar, ele não exerce a sua autoridade em 2 casos específicos. O primeiro foi quando Aminon vem violentar a sua meia-irmã Tamar. E a Bíblia diz que Davi, ele até se irou, mas Davi não fez nada. E depois temos quando Absalão levanta-se e mata
Aminon. E a Bíblia diz que também Davi ficou chateado, Davi ficou irado, mas Davi também ele não fez nada. E aqui está um problema, o problema da omissão paterna, ou seja, quando o pai ele não exerce a sua autoridade, ele não confrontou Aminon pelo ato cometido, e ele também não afrontou, ele não confrontou Absalão por nada. Então aqui está uma problemática que pode ser gerada entre pais e filhos, quando o pai se omite de exercer a sua autoridade. Isso é gravíssimo dentro da família, e tem filhos que vão aproveitando isso para cada vez mais se rebelar contra a autoridade paterna e tornar-se realmente rebeldes dentro de casa, porque falta ao quem? Falta ao pai o exercício daquela autoridade, falta ao pai chamar e dar um esfregão, falta o pai chamar e falar: você está errado, confrontar. Davi não fez isso e ele teve terríveis dores de cabeça. Segundo caso, vamos agora a 2 Samuel, capítulo 14, e vamos ler os versículos 32 e 33. Segundo Samuel, capítulo 14, versículos 32 e 33, diz aí, 32 e 33 de 2 Samuel 14. Respondeu Absalão a Joabe: olha, enviei a ti dizendo, vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe, para que vinde Jesus. Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Assim Joabe foi ao rei e disse estas palavras. Então o rei chamou a Absalão e entrou em sua presença, e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Aqui nós temos um outro gravíssimo problema: o excesso de atividade que um pai pode ter. Já havia se passado de 3 anos que Absalão está em Jesus. E quando ele retorna para Jerusalém, ele fica mais 2 anos sem ver o pai. 5 anos. E o pai está na sua função real. O pai está nas suas atividades. O pai está passando para o filho que a sua profissão e a sua agenda é mais importante do que ele. Ô Absalão, você é meu filho, mas a minha profissão e a minha agenda é mais importante do que você. E aqui está a gravidade. Nós não queremos jamais colocar em perigo a nossa agenda, mas estamos destruindo a vida dos nossos filhos. Tem filhos, irmãos, que ele vai também consultar a agenda do filho, do pai, marcar uma data e um horário para ver se ele ainda vai ser ouvido e aconselhado pelo pai. Ou então mandar um zap para ele. Ou então mandar uma mensagem falada, ou escrito, o que seja. Mas que o meu pai me dê o mínimo de atenção. Porque a agenda dele está muito cheia. Seja a sua agenda profissional muito cheia. Só chego cansado, com dor de cabeça, estressado, com fome. Ou a sua agenda ministerial.
estou viajando aqui, viajando ali, viajando aqui, viajando, não tenho tempo não, você fala depois comigo, meu filho, sabe, papai te ama, tá? Mas não tenho tempo para você, mas sabe, papai te ama. Aqui está a gravidade. E veja que Absalão fala, então ele me encare. Se é para me matar, me mata logo. Mas essa indiferença não dá para ficar. Terceira causa do problema de Davi com a família, com os filhos. Vamos apenas centrar em 2 Samuel 14, o texto é extenso, mas o irmão vai observar ali que Joabe, que é primo dele, começa a observar que Davi agora está com o coração mais inclinado para Absalão. Já havia passado 3 anos, como informei aos irmãos. Aí, Joabe tem uma ideia. Vou chamar uma mulher de Tecoa aqui. E o que ela vai fazer? Ela vai contar a Davi uma história fictícia. História essa que era o seguinte, que ela tinha 2 filhos, os 2 filhos brigaram, um matou o outro. É quase a história de Aminon e Absalão, certo? E aí, um fugiu, mas a família queria que ela pegasse esse filho, prendesse e desse a eles, para eles procederem e matá-lo. Aí Davi, quando ouviu, falou, não, isso não vai acontecer aqui não. Aí Davi se lembra do problema que ele teve com Aminon e Absalão. Mais à frente, ele descobre tudo, conversando com ela, que foi uma armação de Joabe. Aqui está um outro problema. Quando há uma permissão da intromissão de terceiros em assuntos da sua família. É um assunto que Joabe não tinha de se meter. Joabe era bom para a guerra, porque Joabe era o general dos exércitos de Davi. Joabe, vai lá para a guerra, meu filho, cuida lá da tua guerra, fica por lá. Os meus problemas e principalmente dos meus filhos, resolvo eu de joelho diante de Deus, recebendo dele a orientação. Mas às vezes, irmãos, aquelas eternas dúvidas, o que eu tenho que fazer com isso? Aí você fala com 1, fala com 2, fala com 3, fala com 4, fala com 5. Tem gente que consulta o mundo inteiro, mas não dobra o joelho para falar, Deus, há um problema aqui na minha casa, há um problema entre os meus filhos, o que eu vou fazer? Aí Deus fala, deixa comigo, que eu vou colocar um no lugar certo, o outro no lugar certo, e vai haver paz. Mas cuidado com intromissão. E veja que essa intromissão é de parente. Parente adora dar opinião, irmão. Parente adora dar sugestão. Parece que parente é o sábio. Sabe como é que é? Os sábios Salomões. Eles chegam cheios de ideia para dar. Então Davi permitiu que isso ocorresse. Se você acelerar mais para frente, esse Joabe não tinha sentimento nenhum por Absalão. Tanto que é ele que vai matar à frente de Absalão. Não tinha nenhum sentimento pelo filho do rei, mas ele fez isso para trazê-lo, e ele criou toda uma confusão, e ele é o pivô inicial da rebelião de Absalão contra o próprio pai. Mas por quê? Se intrometendo dentro da família de Davi. E tem casos de pessoas que deixam outro se intrometer na sua família, no seu casamento, se intrometer também no relacionamento com seus filhos. Não deixa não, meu irmão. O único que tem direito de agir na tua família e jamais vai se intrometer, porque ele é o Senhor, e ele tem que estar no teu casamento. É o Senhor dando a orientação, dando o livramento e dando o conselho certo. Vamos mais a um caso aqui. Se você pegar a Bíblia em 2 Samuel, capítulo 13, vamos lá.
você vai ver uma outra problemática na família de Davi. Ou com os filhos, 13. Segundo Samuel 13, a partir de 1 diz assim: depois disso, Aminon, filho de Davi, enamorou-se de Tamar, a formosa irmã de Absalão, filho de Davi. Angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, pois era virgem e lhe parecia impossível fazer coisa alguma com ela. Veja que ele não amava, ele tinha paixão. E quem tem paixão está interessado nas curvas da pessoa, não está interessado na pessoa. Versículo de número 3. Ora, Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Era Jonadab homem muito sagaz. Depois você dá uma lida até o versículo 5. Aí você vai anexar também nessa leitura o versículo de número 32. O irmão tem claramente aqui diante de nós um alerta. Quando os pais permitem que estranhos adotem seus filhos. Porque às vezes pessoas de fora veem coisas que o pai não está vendo. Aminon está numa crise sentimental, emocional e começa a emagrecer fisicamente. E ninguém vê isso. Mas Jonadab, primo, cuidado que tem uns primos terríveis. Eu não quero criar crise em família, mas vigia que tem uns primos terríveis. Jonadab chegou e falou: o que está acontecendo, filho do rei? Aí ele relatou: rapaz, eu estou aqui namorado da minha meia-irmã, aí não posso fazer nada com ela. Olha só, meu irmão, a ideia dele não era boa com a menina, não. E aí a Bíblia vai relatar que Jonadab falou: então foi o seguinte, fala para o papai que tu está doente, que tu vai ficar na tua casa, e pede a ele para enviar a tua meia-irmã até lá, para fazer uma comidinha para você, e você fica sozinho com ela. O que aconteceu, pastor? Um ato de violência sexual, um adultério, um estupro. Aonde? Dentro de uma família. E vamos aí, não é uma família de ímpio. Não é uma família de ímpio. Tá certo, irmão? Não é de tem ímpio aqui nenhum, não. Então, já viu o que eu falei de Davi, né, irmão? Agora, por quê? Davi, ele não reparava o que estava acontecendo com seu filho. E tem pai assim, entra, sai, entra, não vê nada, não sabe nada. O filho não pode nem confessar nada para o pai, nem para a mãe. E o filho querendo falar com alguém, aí chega um Jonadab da vida. Eu vou adotar o teu garoto, rapaz. E pode ser amiguinho do colégio, amiguinha do colégio, amigo da rua, do que for, ele vai adotar. E aí essa pessoa começa a crescer aos olhos do seu filho, e você que não tem tempo para ele, fica pequeno. Você fala, entra por aqui e sai, mas tudo que o outro fala, o teu filho fica ligado, querendo. Olha o que aconteceu, meu irmão. E aqui está um outro perigo. Cuidado quando você não está você não está observando o seu filho pode vir a ser adotado e receber uma instrução que vai ser negativa para ele. Aminon violentou a meia-irmã e depois de 2 anos morreu. Assassinato. Por quê? Cadê papai? Continuemos um outro problema, irmão. Segundo Samuel, capítulo 13. Amém, eu vi um aleluia, que é difícil, irmão. Chegam umas palavras que às vezes o povo parece que não dá aleluia mesmo. Mas amém, glória a Deus, isso aí. Porque se está na Bíblia, é para nossa instrução. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 21.
Segundo Samuel 13, 21. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu a ira. Olha só. Versículo 39. Então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já tinha consolado acerca da morte de Aminon. 14:33. Assim Joabe foi ao rei e disse-lhes essas palavras. Então o rei chamou Absalão e entrou à presença do rei, se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Aqui, irmãos, veja, o que nós temos aqui é um outro ponto muito problemático. Pais excessivamente sentimentais. Tem pai que é pura emoção, razão nenhuma. Chega o relatório. Aminon violentou a Tamar. Davi não dá nada. Davi não esfrega o menino na parede, não chama a responsabilidade. Não. Sabe o que Davi faz? Fica furioso e só isso, mais nada. Quando chega um certo período, Davi já dá uma olhadinha, já passou pelo menos 3 anos da morte agora de Aminon. Agora eu estou cheio de saudade do meu menino Absalão. Chama Absalão. Aí quando Absalão chega, e já chega de cabisbaixo, sabe que o negócio ficou, poxa. Sabe o que Davi fez? Beijinho no rosto. Aí o menino sai de lá, calma aí, meu irmão. Em Israel não tem rei. Em Israel não tem justiça. É só ler o 15. O menino saiu com a cabeça virada. E aí ele começou a preparar uma rebelião, que se o pai não vai embora, ele mata o pai. É o problema do pai muito emotivo. Tudo. O filho está esperando uma dura repreensão, receber umas privações. E o pai está lá, não, minha amorzinha, meu carinho, esse garoto aqui, meu filho, bagunça mesmo o meu coreto. Bagunça o coreto da família, bagunça todo mundo. Mas escute isso, se o seu filho não conhece limite em casa, vai conhecer lá fora. E aí você vai reclamar, não adianta sair dar uma de machão, porque fez isso com meu filho. Em alguns casos apanha a filha, apanha você. Porque você não soube pôr limite a ele dentro de casa, muita. Aí, é muita emoção e pouca ação. É muitas lágrimas e pouco exercício de autoridade. Pais que não colocam limites para os seus filhos. Vamos a um problema ainda. Voltemos ao segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Vamos aqui para o seu versículo de número, versículos 26 e 27. 26. Então disse Absalão, ao menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Perguntou-lhe o rei, para que irá ele contigo? Olha a pergunta. Ele já está suspeitando, calma aí. O que o nosso querido Absalão está pedindo para Aminon ir com ele? Davi está entendendo que o negócio não está legal. Mas ele continua indo, olha aí. Insistindo Absalão com o rei, este deixou Aminon ir com ele, e todos os filhos do rei. Davi sabe que o negócio não está bom. Absalão está armando alguma coisa. Só que ele convida Davi para uma ceia, para um banquete, ele não vai. Mas quando chama Aminon, ele fala, para que você quer Aminon? Mas aí Absalão convence. Aí Davi, quem sabe, para amenizar a culpa, leva os outros irmãos também, leva todo mundo. Ele achava que amigos e até os outros irmãos iria evitar o assassinato de Aminon, e isso não aconteceu.
Agora, o que a gente aprende aí, irmão? O perigo da transferência de responsabilidade. Tem pai que transfere a responsabilidade para a mulher. Aí a mulher fica estressada, porque ela tem que controlar filhos e filhas ali. O camarada não quer responsabilidade nenhuma, ele lava a mão. Vamos dizer, comparando com o Pilatos. Lave a mão. Cuida deles. E a mulher fica estressada e o marido com aquela cara de bobo. Só vive estressada, né, amor? Outro, pais que transferem para o filho mais velho ou a filha mais velha responsabilidade de cuidar. Umas vão cozinhar, vão limpar a casa, vão fazer tudo, trocar o mais novo. E mamãe e papai neca. Outros transferem para os tios, dá para ficar. Só que está arriscado a receber uma outra educação. E talvez até melhor do que os pais estão dando, tá? Ou então as grandes vítimas disso tudo, vovô e vovó. Vamos matar os dois logo. Sério, irmão. E tem uns avós que abraçam mesmo. E aí, aqueles anos que eles poderiam estar vivendo um pouquinho mais junto, dando mais saidinha, se alegrando mais um pouco, não pode. Porque agora assumiram uma responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Quando o celular não se torna a mãe e o pai do teu filho. Aqui, minha filha, toma aqui, ó. Vê aí, ó, o desenho que tu quiser, acessa o que tu quiser. Transferência de responsabilidade, eu não quero nada. Davi. Vamos lá, irmãos? Segundo livro de Samuel ainda, capítulo 15. Versículo 4 ao 6, um outro caso aqui, ó. Segundo Samuel 15, 4 e 6, diz assim: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe referência, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Dessa maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração de todo Israel. Sabe o que é aqui, irmãos? Ele está preparando já o caminho da rebelião. Só que aqui existe um princípio interessante: a ausência de autoridade do pai. Aonde Absalão fazia tudo isso? Em Jerusalém, capital do império. Próximo ao palácio. E cadê papai? Cadê papai para dar uma repreensão? O que tu está fazendo, rapaz? O rei aqui ainda sou eu, hein? A autoridade aqui em Israel ainda sou eu, hein? Tem filho que lima a autoridade do pai por baixo. E o pai acha isso fantástico. Não, meu filho, Deus te deu autoridade. É uma autoridade, não é humana. Não é a Constituição que te dá, não, filhão. É a autoridade que vem de Deus. Deus te constituiu como autoridade dentro da tua casa. Exerça autoridade. Escute o que eu vou dizer, filhos. Ai do filho que se levanta contra a autoridade de um pai, porque ele está se levantando contra a autoridade que Deus constituiu. E quem se levanta contra a autoridade constituída por Deus se levanta contra o próprio Deus. Então segura aí, meu irmão. Seja humilde, respeite a autoridade do teu pai. Interessante, a idade que for. Meu pai já está com 70, aí fica os filhos, já está tudo gagá. Tá não, respeito. Está com 80, está gagazão. Tá não, meu filho, respeita.
Respeita a autoridade, porque se você respeitar a autoridade, Deus lá de cima está falando: vou acrescentar dia na vida desse filho, vou abençoar esse filho, ele vai ser próspero, porque ele está respeitando a autoridade. Quem tem dificuldade de respeitar a autoridade em casa, não respeita na rua. Não respeita na nação, aí os outros começam a coçar a orelha dele. Ah, tu não respeita, toma aqui uma para você aprender. Aí eu volto a dizer, não adianta dar uma de machão depois ir para a rua não, tá papai? Não, ninguém. Aí põe vocês dois. Não ensinou. Mas vamos continuar. 2 Samuel 14, 28. 2 Samuel 14, 28, aí, ó. 2 Samuel 14, 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, sem ver a face do rei. Veja, 3 anos fugido. Chega em Jerusalém, ele crente. Agora eu vou falar com o papai. Interessante que a casa dele era do lado do palácio do pai. Ficou mais 2 anos sem ver o pai, sem ouvir a voz do pai. 5 anos no total. Aqui está um problema. Qual é? Davi era um baita de um músico. Davi era rei, falava bastante. Davi era um grande comunicador. Mas com filho era um mudo. E tem pai que é assim. Fala com todo mundo, é bom de papo com todo mundo. É cheio de ideia com todo mundo. Não é isso aí, irmão? Ih, rapaz, tu chega com ele, não, tem uma solução para isso. Ei, dá certo. Mas quando o filho cola, ele mudo, quieto. Não fala nada. Tu viu aqui? Depois de 5 anos, o filho chega, olha para o pai olha para ele, não fala nada, só. O menino, não dá não. Não dá não, 5 anos. E agora beijinho, está pensando que beijinho vai me acertar? Beijinho não me acerta mais não, meu filho. Meu pai já me tirou do caminho, porque faltou a ele autoridade. E tem pai assim, o próprio pai desvirtua o filho e depois quer. Teu filho está precisando, ele está precisando, vem cá, meu filho, deixa eu pegar isso aí, tua camisa aqui, ó, 2 roçadas na parede. Aquela enfrentada olho a olho, você vai conhecer o que é nível de. Senta aí, meu filho. E pai não faz isso. Depois acha que sessão de beijo vai dar jeito. Virou um beijoqueiro evangélico. Não dá. Davi é esse caso. Vamos agora para 2 Samuel 13. 2 Samuel 13. Versículo 19 e 21. 2 Samuel 13, 19 a 21 diz assim: então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica ornamentada que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, perguntou: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, minha irmã, cala-te, teu irmão. Não te angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, uma mulher desolada, vivendo na casa de Absalão, seu irmão. Agora, olha só o paizão. Olha o paizão. Ouvindo o rei Davi estas coisas, se lhe acendeu a ira. Sabe o que é isso, irmão? Quando a sua filha mais precisou do pai, o pai se omitiu. Agora ela não precisava só do rei, porque quem julgava essa causa era o rei. Ela precisava de pai.
ela correu para Absalão porque sabia que Absalão ia cuidar dela. Ela não correu para o pai, porque sabia que o pai não cuidaria dela. Você sabe que Absalão teve 3 filhos e uma filha. E sabe qual o nome que ela deu? Ele deu para essa filha? Tamar. Tamar quer dizer pequena árvore. É como se ele quisesse falar, a minha irmã Tamar, machucaram ela. Mas a minha Tamar, ninguém vai machucar. Era uma nota de repreensão para o pai. Então, tem filhos que no momento que eles mais precisam, o pai não está ali, a mãe não está ali, não faz nada, não estende a mão. Ó, minha filha, aqui tem colo, tá? Aqui tem ombro, tá? Aqui tem braços. Se precisar de defender, papai vai te defender. Quando mais os filhos precisam, tem pai que não trabalha como consolador. Porque você pode ser um consolador. Marido tem que ser para a esposa para o marido, os pais para os filhos. Deixa eu só te falar mais de 2 e eu termino. Aqui, irmãos, está. Vamos a 1 Reis. Primeiro livro dos Reis. E vamos ver aqui uma síndrome atual que ronda muitas famílias. Qual é a síndrome, pastor? A síndrome de reizinho. A síndrome dos reizinhos dentro de casa. 1 Reis, capítulo de número 1, versículos 5 e 6. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou, dizendo: eu reinarei. Preparou carros e cavaleiros, e 50 homens que corressem diante dele. Seu pai aqui, ó a síndrome do reizinho. Seu pai jamais o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Essa é a síndrome dos reizinhos. Uma vez eu vi um debate sobre psicólogos, terapeutas, falando sobre a síndrome do reizinho. E aí está uma síndrome do reizinho. Aqui, ó, Davi só criava reizinho. Aminon não podia ser tocado. E fez a besteirinha que fez. Absalão não podia ser contrariado. Não contraria Absalão. Irmão, ele estava prestes a morrer por Absalão. E Absalão cometeu contra ele uma rebeldia. Tomou o trono dele. Ele estava prestes a sacrificar todo Israel. E Joabe falou: você queria que todos nós tivéssemos caído no campo de batalha por causa de Absalão? Olha só, irmão. Síndrome de reizinho. E agora Adonias, papai está idoso, 70 anos, morreu com 70 anos Davi. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar esse trono. Aí o texto diz, ó, o pai nunca o contrariou. Síndrome de reizinho é o que a gente está vendo hoje. Filhinho Jacó, tem criança que já está na cara do pai, na cara da mãe. Na cara. Faz umas malcriação que tu quer, que é isso? E o pai, é um gênio forte, né, pastor? Não, não é gênio forte, não. Não tem nada de gênio forte, não. Está faltando a disciplina. E tem uns que acham isso maravilhoso. Nunca repreende o filho. E ele só está crescendo, só está crescendo. Tá certo? Tem uns aí, meu irmão, que a mãe já está com uma idade avançada, tem que levantar com a idade avançada e ficar fazendo comidinha para o bebezão dela. Meu, vai trabalhar, rapaz, vai aprender a cozinhar. No mínimo, que Deus tenha misericórdia da esposa que você casar também. Síndrome de reizinho dentro de casa. O que ele quer, compra. Ele nunca ouve, não. Pai vai se endividando por causa dele. E está aqui, irmão.
Sabe o que aconteceu com todos os filhinhos que tinham a síndrome de reizinho de Davi? Tudo morreu. Aminão morreu, Absalão morreu e Adonias morreu. Irmão, a Bíblia está aí para ensinar. O maior manual sobre família está na tua frente, a gente não lê. E me perdoe, mas às vezes a gente vem para um culto desse abençoado, está abençoado, o clima é totalmente espiritual, mas a gente quer ouvir uma mensagem, que é aquela mensagem que a gente dá aquela sacudida, né? Aquela pulada, amém. Mas quando a gente é confrontado e a Bíblia fala assim, agora eu vou falar contigo, agora eu vou te pegar de jeito para tu aprender. Quando Deus pega o espelho e bota na tua frente, toma aqui, ó. Está aqui, ó, melhor aqui. Para a gente finalizar, 2 Samuel 18, 33, que a gente finaliza, tá bom, irmão? Para o irmão observar, 18, 33, de 2 Samuel. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, ou Absalom, né? Absalom, Ab quer dizer pai, Shalom, paz. Olha o projeto de Davi. Eu queria, quando o meu filho, esse é o segundo livro, quando esse meu filho nasceu, eu desejo, por ele colocar o nome dele, fica claro o desejo dele, que ele seja um homem que introduza a paz em Israel. Se eu sou um homem de guerra, que ele seja um homem que traga a paz em Israel. Ele será o pai da paz, e foi o que deu mais confusão na vida de Davi. Então, nem sempre aquilo que eu projeto para um filho vem acontecer se eu não estiver vigilante, se eu não estiver no joelho, se eu não estiver exercendo autoridade, é tudo filho, mas se precisar tomar uma disciplina, vai tomar. Aqui, ó, aí ele vai lá para cima e começa, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. O que restou dele? Sentimento de culpa. Perdi o meu Absalão, perdi o meu menino, perdi o meu garoto. Agora eu choro de tristeza. Eu projetei uma coisa para ele e não deu. Cuidado, irmão, para que lágrimas de culpa não assolem você. A Bíblia está aí, está aqui, ó. Tem tantos ensinamentos de família que eu posso usar as expressões de Spurgeon. Se nós vivermos para toda a eternidade, teremos mensagem para toda a eternidade, porque ela é eterna, infinita, igual o seu autor. É que a gente tem que, ó, pegar a Bíblia e colocar na nossa família. Aqui, ó, vamos ler a Bíblia e vamos colocar. Isso não vai acontecer na minha casa, isso não vai acontecer na minha família. Dá para você fechar os teus olhos aí em nome de Jesus Cristo? Isso é uma mensagem para quem é pai hoje ainda. Isso é uma mensagem para aquele que deseja ser pai. Para aquele que já é pai daquele garotinho que está nascendo agora, ou daquele que tem alguns meses, alguns anos, ou daquele que já passou um pouquinho. Mas fecha os teus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua boa e agradável palavra. Ela é a verdade. Se escrevem manuais e manuais de terapia, manuais e manuais de orientações, psicólogos fazem dissertação, fazem textos e análises, Senhor,
mas nenhum livro é tão profundo sobre o assunto família, criação de filhos, do que a tua palavra. Porque se há um que conhece a fundo os traumas, os problemas de família, este é o Senhor. Tu não só conhece, mas tu também é aquele que tem o poder de diagnosticá-los, e também tem o poder de trazer a cura. E a cura está aqui na tua palavra, está na ação do teu Espírito. Pai, ajuda cada papai, a cada mamãe, a exercer a sua autoridade, Senhor, a ser vigilante com seus filhos. Quando vê-los saindo do caminho, oriente, guie, direcione, exerça autoridade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, é a tua palavra e a torna em nossas vidas vida, verdade, para a glória do teu nome. Amém. Aplauda o Senhor, irmão.